Ok, galera, tudo bom? Olha só, no mesmo tom de hoje tem um assunto extraordinário. Eu postei alguma coisa sobre isso no meu Instagram. Então, se você quiser dar uma olhada sobre a introdução disso, dá um pulinho lá no meu Instagram, não, no meu Instagram, ai que louco, e procura o meu post sobre a clavícula de Salomão, meu livro, né? Esse livro aqui, depois que eu postei, inclusive, um monte de gente me perguntou a respeito dele, né? Mas a postagem que eu fiz foi porque muita gente compra esse livro sem fazer a mínima ideia do que é ter um livro desse em casa, né? Esses tempos atrás eu estava comentando com alguém a respeito da questão de se ter, tem livros que ter em casa e muitas vezes comprar certos livros para muitas pessoas pode ser uma perda de tempo. Porque comprar livros por vaidade, para preencher prateleira, não compensa. Compre um livro que você vai ler, que você vai estudar, que você vai aproveitar, ainda que seja um livro de piadas, mas desde que você vá usar aquilo ali. Por quê? Porque tudo que você adquire tem que se converter em bem para você e para as pessoas à tua volta. Isso é muito importante. Tá? É uma ofensa para um escritor, e eu posso falar isso de cadeira, é uma ofensa para um escritor você comprar um livro para ele fazer enfeite de prateleira. Para você poder dizer para os outros que você tem uma grande biblioteca em casa. É muito complicado isso e é muito chato, realmente, isso, para o escritor. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque a água só chega quando o poço está pronto. O que é isso? O que significa isso? Isto significa que quando o aprendiz está preparado, quando é hora do aprendiz, o professor, o instrutor, o mestre, o mentor vai chegar. Porque, fora isso, são pérolas aos porcos. Isso quem fala não sou eu, é o próprio Caibalion. Tá? Por quê? Porque existe um momento. Então, por isso que você vai na livraria e você tem a oportunidade de pegar o livro, abrir o livro, folhear ali algumas páginas do livro para saber se você realmente vai querer levar aquele livro. Por quê? Porque tudo que você adquire na tua vida tem que ser revertido em teu benefício e, por consequência, por efeito borboleta, como eu adoro usar esse termo, né? Já virou clichê para mim, por efeito borboleta, ele virá vir em benefício às pessoas à tua volta, aos teus entes queridos, às pessoas, enfim, à sociedade como um todo. Por que isso? É a mesma coisa, por exemplo, que você fazer uma faculdade e você investe, hoje em dia custa alguns milhares de reais uma faculdade, para não dizer milhões, dependendo do curso que você vai fazer e aonde você for fazer, entre as mensalidades, o material e tudo mais que você precisa gastar, chega a milhões. Então você faz um investimento de uma magnitude imensa, às vezes de centenas de milhares sei lá, de dólares, de reais, seja do dinheiro que for. Para quê? Para nada. Para terminar a faculdade e você não usar aquilo ali para nada. Pode até usar para a tua vida, sim, lógico que você pode usar para a tua vida, mas o conhecimento ele precisa ter utilidade. Eu não estou dizendo que você vai fazer direito, vai cursar direito para você é obrigado a ser advogado. Não. Uma coisa que eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento você adquire, melhor. Mas existe um detalhe importante. Conhecimento não ocupa espaço, mas ele é inútil se não for utilizado. Não adianta você ter conhecimento para dizer que sabe mais do que os outros. Isso é vaidade. Nós falamos, inclusive, na segunda aula da Semana da Merkabah sobre isso. Sobre o acadêmico, o arquétipo do acadêmico, que é aquela pessoa que estuda a vida inteira e nunca faz merda nenhuma, nunca faz porra nenhuma. Tá? E eu nem entrei no assunto no mesmo tom ainda. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é importante nós entendermos essas questões na nossa experiência, na nossa vida. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando você lê um livro, quando você aprender alguma coisa, se dedique a fazer, aprender, ler alguma coisa que vai ter alguma utilidade de fato para você, na tua vida prática. Ah, Alfredo, mas eu gosto de ler psicografia. E? Ah, eu gosto de ler gibi. Gente, eu aprendi tanta lição de vida bonita no gibi da Turma da Mônica, do Tio Patinhas. Tanta. Só que aí é onde está a questão. Você tem essa cabeça aberta para poder perceber as entrelinhas do que está escrito? Você sabe interpretar texto?
Eu tô com alergia atacada no meu olho, gente, por isso que eu tô coçando. Não é ramela, não. Mas eu tô com alergia atacada no meu olho hoje, não sei porquê. Tá uma coceira terrível, vontade de arrancar os olhos fora. Você consegue entender isso? Então, é por isso que eu sempre falo assim, não adianta você, por exemplo, no caso da postagem, agora a gente já vai começar a entrar, no caso da postagem que eu fiz sobre a clavícula de Salomão. Quando eu comprei a clavícula de Salomão, você vê, eu tenho a clavícula de Salomão, acho que tem 3 anos. Deve ter 3 anos que eu tenho a clavícula de Salomão, mais ou menos 3 anos, ou menos até. Mas vamos colocar aí que eu tenha comprado ela há 3 anos. Veja só, eu comprei a clavícula de Salomão. Primeiro motivo. Eu demorei a comprar porque eu demorei a encontrar uma boa edição. Uma edição confiável. Segundo, eu demorei a comprar porque eu levei mais de 20 anos estudando para poder entender o que era a clavícula antes de querer pôr a mão nela. Entende isso? Da mesma forma como eu demorei mais de 20 anos para dizer para as pessoas que eu era cabalista. Eu falava para as pessoas, eu estudo cabala desde os 12 anos, mas eu nunca me disse, nunca me apresentei, nunca me considerei um cabalista até um ano atrás. Até um ano atrás. Ou seja, tem pouco mais de um ano que eu comecei a me apresentar para as pessoas como cabalista, como numerólogo, como mentor de consciência. Só que eu tenho uma visão diferente. Eu não tenho uma visão rabínica da cabala. E eu amo a cabala rabínica, a cabala judaica. Assim como eu adoro, eu acho linda a cabala hermética. Mas eu tenho um pouco de cada uma. Por quê? Porque eu tenho uma outra visão, porque eu tive outras experiências. Eu não vivi a minha vida só para a cabala. Mas a cabala me deu entendimento para perceber e receber e entender tudo, absolutamente tudo que eu aprendi na minha vida. Tudo o que eu aprendi na minha vida, tudo que eu experimentei, vivenciei, eu percebi, eu entendi e eu passei a utilizar como experiência de fato somente quando eu olhei à luz da cabala. Porque não existe nada, em tempo algum, no universo que não possa ser explicado à luz da cabala. Do mais religioso ao mais científico. Tudo está na cabala para aqueles que têm olhos. E como dizia o Mestre Jesus, quem tem olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Nada mais, ele não estava fazendo nada além do que repetir o princípio, aliás, o axioma hermético que fala para que aqueles que a sabedoria, os lábios da sabedoria estão fechados, a não ser para os ouvidos do entendimento. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque é importante nós entendermos. E o assunto do nosso No Mesmo Tom de hoje tem a ver exatamente com a clavícula de Salomão e a cabala. Nós vemos, e eu tenho visto ao longo aí, sei lá, de 15, 16 anos mais ou menos, que eu tenho observado, eu observei a eclosão. Eu observei uma eclosão muito forte, muito potente. Eu vou até abrir aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho visto nos últimos 15 anos, mais ou menos, a eclosão de um culto. Na verdade, ele já existe há muito tempo, né? Mas assim, a popularização do culto da Goetia. Né? Goetia, Goetia, enfim, tem tantas formas de falar, cada lugar que você vai, você encontra de um jeito, né? Deixa eu achar só um pouquinho aqui, saber... Aqui, o livro da sabedoria. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês porque é importante nós entendermos, tá? A clavícula, a Goetia, a cabala. E era aí mais ou menos isso que está no meu post lá no Instagram. Não adianta você comprar a clavícula de Salomão para você poder dizer que você sabe fazer exorcismo, para você poder usar as rezas que tem lá. As rezas que lá existem
não vão te servir de nada se você não souber utilizá-las e não estiver especificamente preparado. Um não iniciado não deve jamais recitar qualquer tipo de evocação que consta lá. Por uma questão muito simples. Aquele que não é iniciado nas tradições da Cabala, pelo menos a Cabala hermética, não deve proferir qualquer tipo de encantamento ou evocação que lá existe. Por quê? Porque as energias e consciências que são evocadas através dos encantamentos da clavícula são tão poderosos, ou talvez mais poderosos, que na Goétia. E nós vamos entender isso. Quando Salomão provou o seu valor a Deus, Deus disse a ele que ele poderia escolher o que ele quisesse que Deus lhe daria. A riqueza que ele quisesse, qualquer coisa que ele quisesse, Deus lhe daria. Salomão, humildemente e espertamente, claro, porque não é bobo nem nada, já era um homem sábio, já era um homem de visão, pediu uma única coisa: sabedoria. E quem tiver a oportunidade de ler o livro da Sabedoria de Salomão, é um dos livros da Bíblia, mas é um livro muito interessante, até talvez a gente faça, de repente, um grupo de estudo qualquer dia desses, a gente faz um grupo de estudo, a gente faz uma sequência de vídeos para estudar um pouquinho do livro da Sabedoria. É um livro que vale muito a pena se ler, para que você entenda o que é de fato sabedoria. Se hoje o Alfredo é mentor de consciência, se hoje o Alfredo é um bom cabalista, um bom mentor de consciência, um bom numerólogo, um bom terapeuta e um bom facilitador de vida e de corpos, porque eu entendi o que é exatamente essa sabedoria que Salomão foi capaz de absorver, de adquirir através da graça, do dom de Deus. O que é o dom de Deus, gente? É uma coisa muito simples. Aliás, Deus está na simplicidade. É a religião que complica tudo, mas a gente vai chegar lá. Quando Salomão recebeu de Deus o dom da sabedoria, tá? Que nós podemos chamar isso hoje, falando num ponto científico dentro de uma visão mais esotérica, nós podemos falar de uma grande expansão de consciência que Salomão teve. Ele teve a abertura da sua terceira visão e principalmente do seu chakra cardíaco, tá? Vamos lembrar, eu já conversei com vocês, vou fazer um apêndice aqui só para lembrar. Nós temos 3 centros cinéticos, 3 centros de pensamentos, 3 centros nervosos no nosso corpo. Nós temos o cérebro aqui do crânio, nós temos um cérebro no coração e nós temos um outro cérebro no nosso intestino. Não seria de se estranhar que cada um desses centros nervosos, cada um desses cérebros, estivesse radical e totalmente conectado aos chakras da sobrevivência. Haja vista, o cérebro intestinal está ligado literalmente, direta e absolutamente ao chakra básico, que é o chakra da vida humana. Por quê? Porque nosso intestino é a usina de processamento de todo o alimento e é ele que distribui os nutrientes para todo o corpo e excreta o desnecessário, a sobra, o restante. Então, sem intestino você não vive e o teu intestino tem mais neurônios do que teu cérebro. Presta atenção nisso. Então você tem um cérebro aqui embaixo que está conectado diretamente ao teu chakra básico, que é o chakra da sobrevivência. Aqui, teu coração, a tua célula máter. Sabe quando ocorre a fecundação? Aquela célulazinha ali, quando ocorre a fecundação, que começa a vibrar, que começa a se separar, aquela célula ali, ela não morre. Ela não morre. Aquela célula ali está no teu coração. Ela vive dentro do teu coração. Por isso que teu coração não tem câncer. Por isso que não existe câncer no coração. O coração sofre infarto. O que é o infarto, gente? Infarto é a morte de uma parte do coração. Olha que interessante. Infarto nada mais é do que a morte de uma parte do coração.
Normalmente o miocárdio, que é a membrana que envolve o coração. Quando você fala assim, a pessoa sofreu um infarto, normalmente é a membrana que envolve o coração que sofreu um infarto. Como se fosse um choque que ela sofre em algum lugar, entendeu? E aquela parte ali morre, falece. Mas o coração não sofre com câncer. Por quê? Porque ele tem um pensamento próprio. Lógico, o coração tem que estar ligado ao chakra cardíaco. Por quê? Porque aqui é o nosso centro de emoção. Aqui é o nosso centro emocional. Aqui é onde acontece a grande vibração do teu corpo. O coração pulsa e vibra frequencialmente 60 mil vezes mais rápido e mais intensamente que o teu cérebro. Olha que interessante. Mas o nosso cérebro não é menos importante por causa disso. Então são 3 centros de pensamento independentes. Não se esqueça disso. Tá? Eles estão interligados sim, trabalham em parceria sim, mas eles pensam independentes. Olha que interessante isso. E o nosso cérebro, então, o nosso cérebro é o quê? O nosso cérebro é a antena. O nosso cérebro não é um lugar, a massa cinzenta não é um lugar onde as memórias são guardadas, não. O pessoal fala, que tem o hipotálamo, que é onde as memórias, se você fere o hipotálamo, você perde. Não é que você perde memória, não, você perde o acesso à memória. Porque o nosso cérebro é uma CPU, é uma unidade central de processamento. Mas ela não processa o que fica aqui dentro. Não, nós não teríamos condições de guardar no nosso cérebro toda a informação. O que o nosso cérebro faz é processar aquilo que está na nuvem. Olha só que interessante, a gente está repetindo na internet, a gente está repetindo na matéria, aqui à nossa volta, aquilo que acontece já conosco desde o princípio do universo. O nosso cérebro, ele é responsável pelo processamento, ou seja, ele é uma unidade central de processamento corpóreo da Matrix que está na nuvem. Por que está na nuvem? Porque não é só eu que tenho acesso a esse conhecimento, você também tem, só que você tem que se abrir para isso. Você tem que expandir para isso. Você tem que ser iniciado para certos tipos de conhecimento, você necessita de uma iniciação. E essa iniciação não é alguma coisa misteriosa, oculta, não, gente. Muitas vezes é você ir fazer uma faculdade, ou ir você fazer um curso, ou você se dedicar a pegar um livro e ler. Não existem só iniciações feitas por escolas de mistério, ou sociedades iniciáticas, sociedades secretas, seitas ocultistas. Ou, como eu já falei essa semana, o paganismo. Não. Iniciação é a capacidade que você tem de aprender algo e ser capaz de compartilhar esse conhecimento. Isso é iniciação. Já visto aqui, hoje em dia a gente já dá mais de 20 anos já que a gente trabalha com projetos de iniciação científica. Tem mais de 30 anos isso já. Eu era criança quando isso começou a acontecer. Os projetos de iniciação científica que eram feitos para pessoas, na minha época, que faziam 2º grau, hoje em dia que fazem ensino médio. Né? Eu sou do tempo de 2º grau, gente, para aí. Né? No meu tempo, 2º grau ainda era feito, como é que fala? Profissionalizante. Tinha administração, contabilidade, magistério e científico, que é hoje educação geral, né? Tinha mais alguma coisa? Tinha mais um monte de coisa. Voltando. Então, quando Salomão ganhou esse direito, ele teve essa expansão de consciência e foi capaz de acessar os níveis dimensionais de cada um dos nossos 3 centros nervosos. Ele aprendeu uma coisa importante. Ele aprendeu a dominar a energia cósmica. E quando ele aprendeu a dominar a energia cósmica, ele aprendeu a manifestar isso materialmente, fisicamente. E algumas pessoas, eu até bem pouco tempo atrás eu também achava, que a clavícula e muitas outras coisas foram criadas pelo cristianismo para criar um mise-en-scène, sabe? Alguma coisa que pudesse dizer que os judeus eram descendentes de alguma coisa ruim, demoníaca, etc. e tal. Mas não é, na verdade não é.
tá? As chaves de Salomão, elas têm muito a ver e elas estão total e absolutamente, intrinsecamente guardadas nos livros de Salomão. Olha que interessante isso, gente. A diferença é que você não pode falar clavícula Salomônis, como a maioria do pessoal fala, porque Salomão não falava latim. Então, quando você for falar, você usa as chaves mesmo, sabe? A sabedoria salomônica, primeiro, ela não pode ser dividida, como os homens fizeram. Foram os homens que criaram a divisão da sabedoria salomônica. Salomão aprendeu, através da cabala, através da sabedoria, do conhecimento cabalístico, Salomão conseguiu entender o que eram as potestades, as energias e as entidades espirituais. Por isso que Salomão, sendo hebreu, tornou-se o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso da história. Até hoje ninguém conseguiu superar Salomão em riqueza, nem em sabedoria, nem em abundância e prosperidade. Olha que interessante isso, gente. Por que isso? Porque Salomão conseguiu entender a transcendência da vida. Salomão conseguiu perceber a transcendência da vida e conseguiu entender que os deuses tidos como pagãos, tá? Os deuses antigos e os anjos hebreus não tinham separação, não tinham divisão, eram consciências de um todo energético que compunha o todo universal. Então, o que Salomão fez? Ele fez mais ou menos como Moisés havia feito. Ele criou uma fábula para que as pessoas pudessem entender, mas ninguém entendeu. Porque ninguém havia tido essa expansão de consciência que Salomão teve, da mesma forma que Moisés. Moisés teve expansão de consciência por quê, gente? Moisés teve expansão de consciência por uma questão simplíssima. Ele teve expansão de consciência porque ele foi educado como filho do faraó nas escolas de mistério do Egito Antigo. Ele teve acesso. A maioria dos judeus não vai assumir isso jamais. Mas, enfim, ele teve acesso. Enquanto filho do faraó, ele teve acesso a toda a sabedoria hermética, a todo o conhecimento hermético. Ele foi educado como filho do faraó, na verdade, como sobrinho do faraó. E como sobrinho do faraó, ele teve acesso à escola de mistérios junto com o seu primo, que nós conhecemos muito bem. Moisés foi contemporâneo de Ramsés. Eles estudaram juntos, né? Faziam parte da mesma turma. E Moisés se formou. Moisés, quando fugiu do Egito, ele já era arquiteto, ele já era engenheiro, tendo sido ele mesmo responsável pelo projeto de várias obras arquitetônicas do próprio Egito. Lógico, eu não sei dizer qual, mas a sabedoria e a tradição hermética conta isso. Então, quando Salomão adquiriu isso, ele percebeu que ele poderia... Agora, qual foi a diferença que ele fez? Quando ele percebeu Malochim, né, ou Melohim, tanto faz, né? Os anjos, no caso, as 72 potestades angelicais. E aí ele separou em anjos, tá? Clavícula e goétia. Ele separou por quê? Porque tudo é escalado. Tudo tem uma escala. Deixa eu pegar aqui. Tudo é uma escala. Da mesma forma, essa energia. A energia no universo ela é escalonada também. Então aqui você tem, da mesma forma que a escala da luz, você tem claro e escuro. Na escala de todo tipo de energia você tem uma escala. Então você tem aqui o positivo, aqui o negativo e aqui o neutro. Esse neutro aqui é bom? Não. Porque ele é a paralisia, ele é estática. Entendeu? É uma coisa que uma tomada trifásica. Você tem sempre positivo, negativo e neutro. O neutro é neutro, ele é estático. Ele só serve para encaminhar energia para a Terra, para o Sol. Normalmente ele é aterramento.
É a devolução, não nos serve. O que Salomão fez? Ele separou goetia e clavícula. A sabedoria salomônica ela é muito vasta. E talvez por isso ela se complique, porque ela é muito simples de ser entendida. Mas para que ela seja simples de ser entendida, você precisa ser versado no mínimo de entendimento e conhecimento de cabala. Então, quando você ouvir alguém falar, é porque eu pratico goetia, você olha para a pessoa e analise. Se ela for muito vaidosa, acredite, ela não pratica goetia. Ela se arrisca, ela se aventura, ela se abusa. Porque não existe como praticar cabala, não existe como praticar a sabedoria salomônica sem ser um cabalista, sem ter conhecimentos cabalísticos, sem entender. Por quê? Porque não adianta. Não tem como você entender os símbolos que você vai ter que gravar na terra, ou no chão, ou no ar mesmo, magneticamente falando, se você não entender gematria, que é o estudo das letras hebraicas, geometria sagrada, que é o estudo dos símbolos universais, e a própria cabala. A própria cabala. Porque se você é uma pessoa vaidosa, você não sabe receber. Porque o não recebimento é o que faz a gente ter excesso, tanto para muito como para pouco. A escassez é não recebimento. Você precisa aprender a receber para você poder ter abundância na tua vida. Receber de você mesmo, receber dos outros, receber do universo, receber de tudo. Então, se você não sabe receber, você não tem a cabala na tua vida. Porque cabala é recebimento, é transmissão, é recepção. Então, se você não sabe receber, e a maioria dos seres humanos não sabem receber, a maioria das pessoas que estão na goetia estão por modismo, estão por vaidade, então não sabem receber, então não sabem praticar goetia. Não sabem evocar e quando, eu sempre falo isso, eu sou muito Padre Quevedo nesse aspecto, quando se atrevem a praticar e conseguem algum efeito, normalmente se tornam pessoas perturbadas. Por quê? Porque a energia te cobra. Tudo é uma via de mão dupla. Para que algo venha, eu tenho que dar alguma coisa. Tudo é troca. No universo, a energia é troca. Se eu não for grato ao universo, ele não vai me dar nada. Se eu não for alegre, o universo não vai me fazer feliz. Se eu sonho em ser uma pessoa milionária, feliz, cheio de amigos, com muito dinheiro no banco, mas vivo triste, depressivo, como que eu posso esperar algo diferente do que tristeza e depressão? Se eu só mando para o universo tristeza e depressão, o universo vai me devolver o quê? Alegria? Não. Impossível. Impossível. É a mesma coisa. Se você não joga conhecimento para o universo, se você não joga sabedoria para o universo vai te devolver com o quê? Não existe. Por quê? Porque se você não tem entendimento, capacidade e algum tipo de iniciação, seja ela do jeito que for, que nós já explicamos o que é iniciação, o conhecimento pode vir para você, muitas pessoas utilizam o conhecimento que vem de forma muitas vezes automática e nem sabem por que estão fazendo aquilo. Então não compensa. E esses deuses antigos, então, passaram a fazer parte, de alguma forma, da goetia. Então, vamos lá. Então, seria, Alfredo, mas a goetia, então, seria o negativo e a clavícula o positivo? Não. Se você for ler a clavícula, ela fala muito... A parte dos exorcismos, ela é muito, muito cristã, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por isso que eu estou falando, tem que entender de cabala para poder entender a clavícula, porque quando a igreja botou a mão... Quando a igreja botou a mão no conhecimento salomônico, quando a igreja botou a mão nos pergaminhos salomônicos, ela esculhambou com quase tudo. Porque na hora de traduzir, ela botou o dedinho dela. E ela transformou aquilo como se aquilo fosse uma forma de proteger o mundo do demônio. Não é assim que funciona, gente, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Aí você vai pegar a goetia e você vai ver nome de deuses antigos,
deuses pagãos. Aquilo ali a Goetia foi criada por Salomão. Mas por quê? Porque nós precisamos entender cada parte, cada detalhe. E elas não estão separadas. Aí é onde está a grande questão. Elas não estão separadas. A Goetia e a clavícula não estão separadas. A diferença é que a Goetia não é um culto, gente. Ela foi criada como culto, sei lá, alguns séculos atrás. Talvez por uma oposição ao cristianismo, não faço ideia, mas ela não é um culto. Ela é um estudo salomônico. Salomão estudou e criou a Goetia e a clavícula. A clavícula nada mais é as chaves para a Goetia. É isso que as chaves de Salomão são. São as chaves para entender e se manipular e canalizar essa energia transformadora e canalizadora e manipuladora que é a Goetia. Mas você só consegue entender isso com a Cabala. Como que você pode saber em qual fechadura utilizar essa chave se você não sabe ler essa chave? É uma combinação. A diferença é que essa chave não é uma chave que você enfia numa fechadura de porta. Isso é uma chave de cofre, é uma combinação de cofre. De um cofre hermético. Importantíssimo. Então você precisa entender essa chave para poder saber como colocá-la lá dentro. Pegar um livrinho de Goetia e sair fazendo as manifestações, fazendo as rezas, fazendo as orações, não funciona. Não funciona. Eu já fui convidado 3 vezes para conhecer, para entrar, para vislumbrar Goetia. Eu falei, não quero, obrigado. Eu estou estudando a clavícula Salomão. As chaves de Salomão precisam ser entendidas. Para depois, então, eu já tive contato? Tive. Eu tenho livros sobre Goetia, tenho muitos escritos sobre Goetia guardados. E estudo profundamente. Mas primeiro eu preciso entender as chaves, para depois poder querer saber do que se trata a Goetia. Eu sei o que ela é, mas o que ela trata é outra história. Você consegue perceber isso? Que tudo tem degraus, níveis para você ir subindo? É como um joguinho mesmo, como um videogame. Você vai passando de fase. Por quê? Porque todo o conhecimento... Por que eu falo, gente? Presta atenção. Por que eu falo que a Cabala explica tudo no universo? Até coisas que são anteriores à própria existência da Cabala. Até porque a Cabala, como nós conhecemos ela hoje, ela não existe desde sempre. Esse formatinho da Cabala que a gente conhece hoje, ela não existe desde sempre. Ela tinha um outro formato, ela foi compilada dessa forma. Olha que interessante. Tá? É a mesma coisa, pouquíssimos cabalistas que você conhece, pouquíssimos tarólogos que você vai conhecer vão te explicar a origem do tarô e da Cabala da forma como eu explico. Por quê? Porque muito poucos tiveram acesso a esse conhecimento transcendental do surgimento do tarô a partir da Cabala. A maioria deles acha que foi acho que alguns eu já cheguei a ouvir que foi um acidente de percurso. Mas enfim. Por que eu falo que a Cabala explica tudo no universo? Devido ao emaranhamento, gente. E aí a gente sai um pouco dessa questão que para muitos é religiosa, e eu afirmo para você que não é. A Cabala é ciência, nada tem a ver com religiosidade. A diferença é que a Cabala é uma ciência espiritual, não religiosa. Não religiosa. Mas já visto aqui, o próprio Hermes Trismegisto deixou muito claro que a maior maldição que poderiam fazer com o conhecimento que ele estava deixando era transformá-lo em religião. Transformá-lo em culto. E como tudo que veio depois de Hermes foi baseado no conhecimento que ele deixou, tá? E quando eu falo, ou qualquer cabalista, qualquer hermetista fala de Hermes, é necessário entender que talvez não tenha sido um homem só. Alguns dizem que foi um homem que viveu mais de 300 anos. Mas a gente não precisa entender dessa forma. Você pode entender que não é um homem só, que foram vários homens durante vários períodos da história que mantiveram esse conhecimento e que disseminaram esse conhecimento. Entendeu? Mas, de qualquer forma, é importante entender que esse fator é a questão do emaranhamento quântico mesmo, gente. A questão do emaranhamento quântico que faz com que a Cabala seja capaz de entender, explicar e perceber tudo. A Cabala é a chave de entendimento para tudo, desde sempre e para sempre. É uma chave mestra.
para você entender qualquer coisa. É uma chave mestra mesmo. Mesmo. Você tem noção, já pensei em fazer faculdade de matemática só para poder me aprofundar mais ainda na geometria sagrada. Acho que é meio loucura. Eu nunca fui muito bom em matemática, mas enfim. Por quê, gente? Porque está tudo interligado. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. E agora nós vamos começar o assunto mais com profundidade. E a gente vai sair um pouco da questão da clavícula, da goethe, etc. e tal. Vou provar para você que está tudo interligado. Nós conhecíamos até bem pouco tempo atrás 3 dimensões. Falando de ciência, tá, gente? Não estou falando de esoterismo, nem de bruxaria, nem nada. 3 dimensões: largura, altura e profundidade. São as 3 dimensões que a gente conhecia. Largura, altura e profundidade. Eram as 3 dimensões que nós conhecíamos. Só que agora nós estamos... Veja que interessante. Nós estamos começando a subir o primeiro degrau da 4ª dimensão. E aí sim, agora eu estou falando da questão espiritual, da questão magnética, energética, né? Esotérica. Nós estamos subindo o primeiro degrau para rumo à 4ª dimensão. Estamos começando a transitar, a transição. Já começamos tem alguns anos, né? Assim, estamos começando a transição de um mundo, de um estágio de expiação planetária para um estágio de regeneração planetária. Agora você vai entender por que aconteceu tanta merda nos últimos 2000 anos. E isso me revolta a falar, porque assim, me dói eu olhar para trás e ver. Gente, eu não sou judeu, mas eu sou descendente de judeus. Tá? A minha família inteira, eu tenho descendência das 2 famílias de judeus. Tá? Das 2 sequências, das 2 ramificações de judeus, tanto os judeus do sul da Europa, quanto os judeus que viveram na Bavária, no caso, né? Dos judeus alemãos. Então eu tenho descendência judia, sim, mas isso, nossa, lá no recôncavo europeu, no tempo em que os judeus começaram a ser perseguidos e sofriam de conversão compulsória. Ou eles se convertiam e mudavam de nome, inclusive, ou eles viam sua família ser assassinada. Era muito triste isso e muito, muito, muito sofrido. Tanto que todas as pessoas que têm nome de animal, nome de árvore, nome de elementos da natureza, hoje em dia a maioria delas tem a ver com famílias judias desse período. Aí estamos falando de século IX, século X, século XI, esse período aí. Tá? E agora você vai entender uma coisa muito interessante. Enquanto expiação, por que nós passamos por todo esse período, por tantas chacinas, por tantas pestes, por despotismo, e os assassinatos cometidos pela igreja, e as perseguições de judeus, de ciganos, de negros, e escravidão, e... Não preciso ficar citando tudo isso, né? Pois é. Expiação. Expiação. O que é expiação, gente? Você vai, olha só a linha do tempo, se você observar. Tá? Não é bem linha do tempo, mas vamos lá. Ó. Despotismo. Tá? Resumindo em poucas palavras os últimos 2.500 anos. Despotismo, ditaduras, guerras, pestes, sofrimento, expurgo, a disseminação de milhares, milhões de religiões. Por causa dessas religiões, revolta e rebeldia, por uma busca de uma religação que a gente hoje sabe que é desnecessária, tá? De uma religação com o divino que nunca foi necessária porque nunca houve desligamento, tá? E aí, então, de repente, o que acontece? A gente se volta, olha para o lado e lembra que não tem como você conhecer e entender o divino se você não conhece e entende a si mesmo. Então, aí nós nos demos conta de toda a cagada que a gente tinha feito durante 2.500, 3.000 anos, sobrepujando pessoas, preterindo, impelindo sofrimento, se autoflagelando e flagelando aos outros. E aí, então, a gente se deu conta que tudo isso teria sido evitado
se nós tivéssemos buscado o autoconhecimento. E ao contrário disso, nós perseguimos as pessoas que buscavam o autoconhecimento. Nós tirávamos sarro das pessoas. As pessoas que buscavam o autoconhecimento eram vítima de piada, eram vítima de expurgo. Olha que interessante isso. E por 2.500 anos nós fizemos isso e produzimos a nossa própria autodestruição, genocídios em massa, e assim foi. Foram os últimos 2.500 anos da Era de Peixes. Tá? Jesus foi o marco histórico da Era de Peixes, que nós estamos encerrando agora, se Deus quiser, até 2129 ou alguma coisa do gênero, a gente vai estar, de fato, entrando definitivamente na Era de Aquário. Então nós estamos começando a subir os degraus. Qual vai ser o marco histórico da Era de Aquário? Esse é assunto para um outro programa. Mas com a Era de Aquário, nós estaremos entrando na quarta dimensão. Então, primeiro nós vamos transitar da terceira para a quarta dimensão e então nós entraremos na Era de Aquário. Só que existe uma coisa muito importante que nós precisamos entender com isso. Nessa transição, onde nós vamos deixar de ser mundo de expiação para ser regeneração, nós então passaremos, como agora nós nos demos conta de que o autoconhecimento é a chave para começar a ser regeneração, então nós vamos começar com tréguas. E aí agora eu vou fazer uma previsão em poucas palavras do que vai ser a quarta dimensão e a Era de Aquário. Trégua, consciência expandida, alegria, partilha, escolha, espiritualidade, não religião. Espiritualidade, paz e velocidade. Estou falando de rapidez, não de pressa, estou falando de velocidade. Você pode observar, os dias estão correndo muito mais, as coisas estão acontecendo muito. O que antigamente levava 10 anos para isso acontecer, hoje leva 10 horas. O que antigamente levava 50 anos para ocorrer, hoje leva 50 dias. É assim que funciona. A Era de Aquário é a era da rapidez. Por quê? Porque o signo de Aquário é o signo do movimento, é um signo de ar. Então é o signo do movimento. Quem sobreviveu à Era de Peixes foram as pessoas que souberam ser como a água, caudalosas, tranquilas, calmas e imparáveis. Se eu puder me atrever a fazer uma tradução para os vitoriosos, os bem-sucedidos da Era de Peixes, eu posso citar para vocês o Nassim Nicolas Taleb, com a palavra antifrágil. Quem sobreviveu à Era de Peixes foram os antifrágeis. Foram aqueles que marcaram a história. Que mesmo tendo sido queimados em fogueira, mesmo tendo sido assassinados, ou tendo sobrevivido, não importa. Eles foram os que realmente se mantiveram porque foram antifrágeis. Por quê? Porque foram imparáveis. E agora nós estamos indo para a Era da velocidade. Nós vamos viver aí mais ou menos 2.129 anos, que é o período que dura uma era, tá? Aproximadamente 2.129 anos é o período que dura uma era. Moisés deu entrada na era. Gente, as eras elas não seguem a sequência zodiacal, elas são diferentes. Moisés deu entrada na era de Áries, Jesus deu entrada na era de Peixes e agora nós vamos entrar na era de Aquário. É salteado, é meio louco, eu não consegui entender. Assim que eu consegui entender como que funciona a sequência de eras, eu prometo que eu explico para vocês, tá? Prometo que eu explico. Mas, por exemplo, quando eu falo para vocês a respeito do sagrado feminino, do plantio da lua, essa coisa toda, a gente está falando de coisas que aconteceram na era de Câncer, que era quando a gente vivia realmente quando nós éramos nômades ainda. Quando nós éramos nômades ainda, tá? Não menos sábios. Na verdade, para mim, eu, Alfredo, quero acreditar que nós éramos muito mais sábios e tínhamos muito mais tecnologia naquela época. Mas, naquela época, nós não éramos expiação. Por isso que eu digo que nós éramos mais sábios naquela época. Nós não éramos expiação. Alguma coisa aconteceu que nos degenerou. Houve uma degeneração.
Porque tudo na vida é cíclico. E se você entende essa roda, esse ciclo da vida, esse ciclo energético universal, você vai entender isso. Como na astronomia. O universo sofre, já falamos sobre isso, o universo sofre diástole até ele chegar ao ápice, de repente ele volta em sístole. Ele se fecha em sístole. Então, esse movimento é o mesmo movimento da roda. Uma hora você está aqui em cima, quando você chega aqui em cima, você está no teu ápice, você, como muitos rabinos já falavam, se você for olhar a história rabínica, você vai ver assim, e quando o rabino estava no seu ápice, no seu melhor, ele começava a chorar. E as pessoas não entendiam, porque ele sabia que ele ia descer. Então, quando ele estava no fundo do poço, quando ele estava na merda, ele começava a sorrir. Porque ele sabia que então as coisas começariam a melhorar e ele subiria. Hoje nós já temos condições de manipular essa energia para que mesmo mantendo a roda girando, você não estará na merda em todos os aspectos da tua vida. Mas vai estar em algum. Vai estar em algum. Por quê? Porque é cíclico. É cíclico. E da mesma forma, eras vão e eras vêm. E nós passamos por uma grande degeneração que nos fez absorver, adensar, plasmar corpos e mais corpos e mais corpos que nos fizeram vir do búdico ao carnal, do búdico ao kármico. Veja, o búdico é lá o corpo iluminado, o teu sétimo corpo espiritual. Então nós viemos nos adensando, né, do búdico para o átmico, do átmico para o mental superior, do mental superior para o mental inferior. São nomes que a gente dá na apometria, tá, gente? Do mental inferior para o astral superior, do astral superior para o astral inferior, do astral inferior para o duplo etérico. Aí nós criamos uma casca, e aí essa casca, que é o duplo etérico, né? Ou o perispírito para os espíritas kardecistas, foi possível plasmar, adensar e criar esse corpo tátil, sinestésico, esse corpo físico que nós temos hoje. E é assim que funcionou. Então olha quantas eras nós passamos que veio adensando. Eu estou falando de lá de trás, de um período imemorial, que não existe arqueologia para contar isso, gente. Eu estou falando de bilhões de anos, de um período onde talvez a gente não habitava a Terra ainda. Porque se você for pegar bilhões de anos atrás, a Terra era caos absoluto. Então a gente... E pode chamar de louco, não tem problema. Não tem importância. Porque quando você entende a Cabala, você percebe que isso é verdade. Quando você fala de mestres ascensionados, quando você percebe os raios cósmicos, quando você consegue perceber a idade dos cristais, a era dos cristais, as grandes civilizações antigas, essas civilizações que os cientistas não sabem explicar, que são lendárias, como a Atlântida, como a Lemúria. Por que elas são inexplicáveis, gente? Porque elas não eram sinestésicas como nós somos hoje. É de um período onde nós não estávamos nesse estágio vibracional, estacionário onde nós estamos. E agora o que aconteceu? Nós chegamos na expiação, nós chegamos no fundo do poço. Aqui na parte de baixo da roda. E agora esse ciclo deixa de ser vicioso para se tornar virtuoso. Então a gente começa a subir. É a roda da vida, é a roda da existência, é o Ouroboros. É o Ouroboros. Para você que conhece o Ouroboros, é aquela cobra que engole a própria cauda. E tudo o que a ciência explica hoje, a astronomia explica hoje, nós já sabemos há milênios. Nós já conhecemos há milênios. O iniciado hermetista, das escolas de mistério, todos nós já sabemos disso há milênios. Nada disso para nós é novidade. A diferença é a forma como estão sendo falado, a linguagem, os aparelhos, tudo isso. Nossa, não tem nada de novo para nós, gente. Não tem nada de novo para nós. Já estava lá. A diferença é que nós sabíamos que existia, porque nós sabíamos que existia. Porque estava lá na nossa frente, nos nossos olhos. E hoje não. Hoje em dia você olha e você quer saber. Hoje em dia nós sabemos porque nós já conseguimos fotografar o nosso universo visível através de telescópios espaciais, etc. e tal, nós já conseguimos fotografar o nosso universo visível. Então a gente já tem mais ou menos uma noção do tamanho dessa porra toda. Mas nós já sabíamos disso há milênios, gente. Que existiam supernovas, que existiam anões brancas, que estrelas explodiam. Isso nós já sabíamos.
Nós já sabíamos. Antares, que é uma das supernovas, uma das gigantes estrelas da nossa galáxia. Antares, nós já conhecíamos isso já, nossa gente, antes dos egípcios. Os sumérios já falavam de Antares. Os sumérios já sabiam quantos planetas existiam no sistema solar, gente. Os sumérios já sabiam disso. Então, assim, quando você percebe e entende que todo o conhecimento que está sendo provado hoje já existia há milênios atrás, ele simplesmente foi negado pela igreja. Foi negado pela religião porque era do demônio. Porque Agostinho de Hipona disse que tudo que aconteceu antes de Jesus era do diabo. Então não tinha serventia, porque não era revelação. E o Ocidente aceitou. E está tudo bem. Por quê? Porque era expiação. Nós precisávamos passar por todo esse período de trevas em que nós passamos, todo esse período de trevas, para poder sair da expiação e subir para a regeneração. Aí é onde está a parte legal. A era de Aquário, a quarta dimensão, vai nos proporcionar, sabe o que, gente? A liberdade transcendental. Mas quem vai poder se aproveitar disso? Aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem leves e entenderem o que é escolha, aqueles que se libertarem de julgamento, aqueles que perceberem, aqueles que souberem transcender ao corpo. Porque a quarta dimensão é a dimensão onde nós... Por que a quarta dimensão é veloz? Por que a era de Aquário é a era da velocidade? Porque a quarta dimensão é onde você se liberta da altura, da profundidade, da largura. Ou seja, você não tem mais limitação. Nós já estamos falando em sair fora da caixinha há mais de 50 anos. Mas nunca foi tão falado quanto nos últimos 5, 10 anos. Sai fora da caixinha, pensa fora da caixinha. Não, agora nós não teremos mais caixa. Agora você não vai... A era de Aquário ela não serve mais para você ser convidado a sair da caixa. Não, a caixa vai sumir. Nós perceberemos, enfim, depois de milênios, nós vamos conseguir perceber, entender que não existe caixa, que não existe dimensão, que não existe espaço-tempo. E então nós vamos conseguir começar a perceber a profusão de potência e de extraordinárias possibilidades que existem para nós nesse universo extraordinário. Por quê? Porque a partir de agora as descobertas não serão somente no visível, porque nós não vamos ver só o que está na frente dos nossos olhos. Então se prepare, porque no mesmo tom vai acompanhar cada passo. Eu e você estaremos juntos. E por falar em estarmos juntos, não esquece. Não esquece. A semana da Merkabah ainda vai até dia 14. Não perca as aulas. Não perca as aulas. Eu vou deixar aqui embaixo o link da semana da Merkabah para você poder fazer a sua inscrição e assistir às aulas. Já foram ao ar 2 aulas. Foi uma aula na quinta e uma aula hoje, no sábado. Na terça-feira tem mais uma aula e na outra quinta-feira tem outra aula que vai ser a última aula. Mas nesse meio caminho tem um monte de surpresa, tem um monte de coisa legal, tem um monte de coisa extraordinária para você. Não esquece. Todos os domingos também, não se esqueça que todos os domingos tem Oráculo da Semana às 8 horas da noite. Então não esquece. Vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve na Semana da Merkabah. Vale muito a pena para você ter essa expansão de consciência e para você poder conhecer as portas e as chaves que abrem essas portas. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.